Ok, então vamos começar a fazer esses testes unitários aqui, né? Bom, você deve ter percebido que eu aumentei um pouco a resolução, porque o PyCharm precisa de um pouco mais de espaço aqui, né? Então quem vinha acompanhando os vídeos no celular aí, com tela pequena, me desculpa e começa a ver no, no computador numa tela maior, porque eu preciso desse espaço aqui, senão fica muito apertadinho para conseguir mostrar as coisas. Tá bom. Então é o seguinte, então a gente precisa começar a pensar em como organizar o nosso código para fazer os testes unitários dessas coisas aqui, né? E aí você pode pegar e imaginar, então beleza, vou fazer um teste para cada uma dessas coisas, né? Bom, não é assim que eu gosto de trabalhar, né? Eu prefiro pensar em cenários de teste do que em métodos para serem cobertos por testes, né? Então, por exemplo, quando eu penso num cenário de teste para essas coisas aqui, eu penso num desenho como esse aqui. Opa, opa, pronto. Eu penso num desenho como esse aqui, né? Onde eu tenho usuários, que são esses três caras aqui, Newton, Einstein e Descartes, e aí o Newton seguiu o Einstein, depois parou de seguir, né? Até porque o Einstein nasceu depois dele. O Einstein segue o Newton, o Einstein segue o Descartes, o Newton segue o Descartes. Esses caras aqui, o Descartes fez esse tweet no instante T0, o Newton fez esses dois tweets aqui no instante T1 e T2, e tal, e tal, e tal. E aí, quer dizer, eu posso exercitar, né, essas coisas aqui dentro de um teste só que conta uma história de como essas coisas aconteceram, né? E aí dentro desse teste eu vou fazer as chamadas do follow, do unfollow, do list tweets, ou seja, o que deve aparecer na timeline home aqui do Newton, né? Só o tweet aqui do penso logo existo do Descartes, né? Agora o do Einstein, a home do Einstein vai aparecer esse aqui, depois esse e depois esse, né? Como na ordem cronológica, né? Aliás, no Twitter é até a ordem cronológica inversa, né? Ou seja, primeiro é o T2, depois o T1, depois o T0, né? E beleza, eu posso até criar dentro do meu teste um outro usuário não logado que ele vai acessar a home, né? Como não segue ninguém, ele vai ver tudo, né? Ou então ele pode acessar, digamos, a home do Einstein, né? O /user barra Einstein, ele vai puxar lá só os tweets do Einstein e vai ver esses dois caras aqui. Então é mais ou menos esse o cenário de teste. E dentro desse teste, que é um teste só, eu vou exercitar essa galera toda aqui. Follow, unfollow, não sei o que. Vai ser um teste mais gordinho, mas eu prefiro pensar em termos de cenário, né, do que em termos de cobertura de código, porque para mim o teste ele tem que estar mapeado para o requisito, né? E quando eu penso em cenário, eu mapeio os requisitos de uma maneira melhor, né? Ah, nossa, mas isso não é teste unitário, né? Você está testando muita coisa ao mesmo tempo. Eu não estou nem aí se é teste unitário, se é teste de integração, né? Eu vou fazer TDD, né? Se é o TDD, se é Unit Test Driven Development, não interessa. Para mim, não interessa, né? O que eu vou fazer eu vou deixar os requisitos guiarem os testes e os testes guiarem o surgimento da API. Então vamos lá. Eu copiei esse teste aqui a partir desse, né? E aí aqui eu tenho uma classe de teste, esse método setup test data, que é onde eu deveria estar criando algumas pré-condições para esse meu teste aqui. Então as pré-condições que eu vou criar, né, eu crio dentro desse fixtures aqui, que eu importei aqui dentro de core test, desse cara aqui. Né? Então eu tenho um método aqui, por exemplo, que cria um usuário Jon Snow. Né? Eu vou criar outro. Eu vou pegar aqui e colocar aqui usuários cientistas. Pronto. Né? Então isso aqui vai criar para mim 3 users cujos usernames vão ser aqueles Isaac Newton, tal, tudo mais. Né? E aqui, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar 4 clients. Eu vou chamar isso aqui de Newton, depois Einstein,
depois Descartes, depois o anônimo, igual 4 clients, que eu acabei de construir desse jeito. Lembrando, esse client aqui é o client, é o test client do Django, né? É o cara que permite que a gente faça chamadas para essas URLs aqui. Pá, né? Beleza. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu posso pegar e ligar um client desse. Eu posso pegar force login user ponto, já vou explicar melhor, calma. Objects.get username igual @Einstein, né? Vou fazer isso para os outros dois, né? Se você então o que eu estou fazendo aqui, né? Estou assumindo que existe um usuário que tem um username chamado @Newton. Estou pegando ele e esse force login aqui é um método do test client do Django que associa esse client aqui com uma sessão que basicamente vai estar autenticada como esse user aqui, né? Ou seja, quando chegar um request.user lá na view do Django, no método que interpreta esse cara aqui, vai ser esse user aqui que vai existir porque eu criei ele aqui dentro. Beleza? Então eu tenho 4 clients, 3 deles estão autenticados, um deles não está autenticado. Né? E aí vamos começar a implementar nosso cenário de teste. Né? Então basicamente eu vou pegar e vou dizer que segue o Newton, ele segue o @Descartes. Certo? É isso. Essa seta aqui. O que mais? Né? Pronto. Então o Einstein segue o Descartes também. E o Einstein segue o Newton. Né? Então fiz essas 3 setas azuis aqui do meu cenário. E aí, depois, o Newton segue o Einstein, depois vai seguir o Einstein. Então, o Newton ele segue o @Einstein, né? E aí depois ele vai desseguir, né? Vamos fazer o seguinte, Ctrl follow, pronto. Aí fica mais bonitinho falar você dizer unfollow do que desculpa aí. Unfollow, o Newton vai dar um unfollow no Einstein e pronto, né? Então todas as minhas 4 setas, né? As 3 azuis e uma preta estão representadas aqui. Tudo bem que esse método follow não existe ainda, né? Unfollow também não. E beleza, mas tudo bem. O que mais? Depois, as pessoas vão twittar essas coisas, né? As pessoas vão twittar essas coisas. E aí, o que eu vou fazer aqui para representar a passagem do tempo, né? Eu vou pegar, de alguma maneira, eu preciso de... deixa eu pensar, calma, já vem. Eu vou deixar para resolver esse negócio do tempo depois, né? Porque a gente vai precisar falar de mock, que é uma parte importante dos testes unitários. De repente vale um vídeo só para isso. Então eu vou botar tudo no tempo do agora mesmo. Então, self.tweet. Quem vai tweetar o quê? Primeiro a tweetar as coisas é o Descartes, né? Então, o Descartes vai falar penso, logo existo, né? Depois é o Newton que vai fazer 2 tweets aqui. Newton, né? Que é a primeira lei de Newton e a gravitação. Deixa eu pegar aqui uns... Vou dar uma pausa aqui. Então pronto, eu criei 2 constantes aqui, a primeira lei de Newton e a regrinha da gravitação, né? E o Newton vai tweetar a primeira lei, a regrinha da gravitação aqui, são esses 2 tweets aqui, primeira lei de gravitação, T1, T2, né? E depois a vez do Einstein, né? O Einstein vai tweetar Einstein é igual a MC2, então,
é igual a MC2, e depois a frasezinha da insanidade dele, que é insanidade igual, eu já tenho ela salva aqui em algum lugar, aqui, pronto, plau, né? Eu ouvi dizer que essa frase não é dele, a turma atribui a ele, bom, não tenho certeza. Enfim, né? Então beleza, tem mais esse monte de tweet aqui, e depois eu vou pegar e vou dar self.assert tweets da home, né? Assert que os tweets da home do Descartes é uma lista vazia, e que os tweets da home do Newton, né, é basicamente o penso logo existo, né? Então aqui vai ser penso logo existo. Então isso aqui é meu requisito, né? O Descartes, quando entrar na home, não vai ver nada. Aqui, ó, aqui é onde basicamente eu vou fazer o teste, embora isso aqui já vai testar um monte de coisa, né? E o Einstein, ele vai ver o que? Os dois tweets do Newton e logo em seguida o da gravitação primeiro, depois o da primeira lei e depois eu penso logo. Então tá bom. O da gravitação primeiro, depois o da primeira lei, depois o penso logo existo aqui dele, né? Deu, né? Deu ficar copiando isso aqui. Penso logo. Pronto. Pronto. Penso logo. Penso logo. Penso logo. Beleza. Né? E ninguém vê o coitado do tweet do Einstein, né? Tudo bem. Vamos rodar esse teste. Quebrou, né? Óbvio que quebrou, né? Eu estou chamando um monte de coisa aqui que não existe, né? Um monte de coisa que não existe, mas a gente vai criando aqui, não tem problema. Def, usuários cientistas. Então vamos lá. Então eu vou chamar aqui, vou aumentar essa fonte, user, create user. Eu só quero aqui que tenha um username igual a Newton, é arroba Newton, né? Os username é tudo com arroba. Arroba Newton, arroba Einstein e arroba Descartes. Não vai tornar nada. Beleza, tá aqui meus usuários cientistas. Roda de novo. Próximo erro, né? Não tem o método follow. Beleza, né? Quer dizer, ele já chegou até aqui no meu teste. Quer dizer que ele já encontrou esses caras aqui e fez o force login com eles. Ótimo. Então vamos criar um método follow. Def underline follow. E o que isso aqui vai fazer? Né? Ele vai receber, na verdade, um cliente e um username para ele dar um follow. O que o follow tem que fazer? Tem que fazer self client.post. Agora a gente começa a falar com a API. /API /follow. Certo? Então o usuário vai fazer um post, o usuário logado, que é o cliente, vai fazer um post para cá, passando um dicionário de coisas que tem o username aqui. Beleza? Isso dá uma resposta. E aqui eu espero que R. Espero nada. Vamos lá, dá uma peça aqui. Botei um breakpoint, vou rodar com debug. Parou no debug. Debug is on the table. Então eu fiz um post para esse cara aqui e ele me deu um resultado
que está nessa variável R. Muito bem, né? Tem uma coisa legal no PyCharm que é o seguinte, você vem aqui no console, ó, vem aqui, você consegue dar uns comandos no ponto do breakpoint que você está parado aqui, entendeu? Então R. Ó, status code 404, porque nem existe, né? O /PI /follow nem existe lá no meu back-end. Deu um 404. O que é que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro, né? Dentro, eu vou soltar a fraga dele aqui, beleza. Parando no breakpoint de novo. Self.assert equals. Eu quero que isso aqui dê o quê? Dê 200, né? R.statuscode. Né? E depois que deu 200, eu tenho também um R.content. Isso, né? Que eu espero que isso aqui seja um JSON, né? O ponto follow, olhando lá para a nossa API mock, que isso aqui é o contrato, né? Ele tem que retornar um objeto vazio, certo? Mas é um objeto JSON, né? Uma coisa parciável com JSON, não é o que ele está retornando aqui, né? R.content é um trechinho de HTML, beleza? Aliás, isso aqui é um... Isso aqui não é nem um string, né? Olha só, type R.content. Então, bytes. Para eu transformar isso aqui em string, eu tenho que chamar r.content.decode. E passo aqui o encode. Isso aqui vai virar um string, né? Esse B aqui estava dando aqui a dica que isso aqui não era string. Beleza? E aí, uma vez que isso aqui vai vir a string abre e fecha chaves, eu posso transformar em JSON, né? Então eu quero que r.content content.decode UTF-8, né? Seja algo que eu possa dar um JSON loads para transformar num dicionário Python, né? Isso aqui eu vou chamar de data. Beleza? E eu vou dar um self.assert not none data, né? Então, isso aqui vai vir um dicionário vazio que não é none. E beleza, isso aqui é meu teste, isso aqui ainda falha, né? Vai falhar de novo. Falhou bem aqui no meu assert que 200 não é 404, que foi o que realmente veio aqui. Porque a gente tem que implementar esse negócio, né? Vamos implementar esse negócio. A gente vem aqui lá no nosso URLs e a gente coloca aqui follow $, que é para sinalizar o fim da regex, da expressão regular que representa essa API aqui. Eu vou chamar o método views.follow e eu vou lá para dentro de views, aumentar a fonte um pouquinho. Eu já tenho um list tweets aqui todo errado, né? Hard-coded. Depois a gente vem para cá, né? Nessa parte que a gente está agora. Def follow request pass. Que é que eu passo para esse follow aqui mesmo? A API mock fala isso para mim. Follow recebe um username. Lá na API JS eu vejo que eu estou chamando follow, passando um parâmetro post chamado username. Então lá no back-end eu vou encontrar esse parâmetro, né? E dentro do teste eu já estou passando o mesmo parâmetro post, né? E username aqui. Portanto, aqui dentro eu vou ter um username que é request.post username. Outra coisa é o seguinte, posso chamar esse método aqui sem estar logado? Nem a pau, Juvenal. Então pronto, login required, né? Aqui dentro ele já vai dar um 401, esse cara aqui, se eu dar um Ctrl clique nele, ele já está implementado aqui dentro da parte Python do Deja Vu aqui, ele vai retornar um 401 que é o not authorized. Beleza, temos um username aqui. E o que a gente vai fazer, né? Eu já tenho um usuário logado aqui, né? Porque eu garanti isso colocando esse decorator aqui. O usuário logado é o request.user, né? O que eu quero fazer aqui? Eu tenho que pegar um Twitter serviço qualquer aqui, que ainda não existe, né? Mas eu vou pegar e falar
Twitter svc.follow. Então esse usuário vai seguir esse outro username aqui, né? E eu vou retornar return JSON response com um objeto dicionário vazio. Beleza? Eu preciso criar esse cara, preciso criar esse método. Twitter SVC, vamos aqui, serviço, tá, Twitter SVC, vai, yes, e cadê o meu views? Vou criar o método follow, def follow, um user segue um username, né? Pass. Muito bem. Muito bem, aqui eu tenho que importar, Ctrl espaço espaço, importou para mim, apareceu o import lá em cima, né? Twitter SVC. Beleza, vamos ver aqui que o erro que dá agora. Né? Bom, ele passou para o método unfollow, né? Ou seja, o método que eu chamei de follow não fez nada, né? Não fez nada. Beleza? E aí lá no teste, ele chamou follow, 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 não fez nada. Chamou o unfollow nem existe aqui. Né? Então tá bom, eu vou fazer um unfollow, vou dar um pause aqui, que é a mesma coisa. Tá aqui o self.unfollow que eu estou chamando, só dupliquei esse método. Né? Depois tem que ter o /pi /unfollow. Espera aí. Tá aqui dentro de urls.py, api.unfollow. Vou pegar esse cara aqui, vou pegar o unfollow, já vou criar copiando aqui embaixo, né? Isas, né? Twitter svc.unfollow não existe, tá fácil aqui também. Def unfollow, né? Pronto. Vou precisar implementar isso aqui depois, mas isso aqui é um problema para o Tony do futuro. Roda o teste. Não tem o método twitch, mesma coisa, né? Twitch, então de novo aqui. Espera aí. Twitch client texto, né? Vamos dar uma olhada na API aqui. Não tem. Eu não fiz o método de Twitch no front-end. Ai, eu esqueci desse detalhe. A gente vai ter que voltar pro front-end. Desculpa, a gente vai ter que voltar pro front-end depois para implementar Nossa, que vergonha. É para implementar o campo de texto, para o cara escrever o negócio e apertar Enter. Ninguém nunca fez isso no front-end, né? Boa, Tony. Isso é isso que dá para fazer o curso sem planejar muito bem. Mas isso representa o processo de desenvolvimento de software, né? Você lembra das coisas à medida que você vai fazendo, né? De qualquer jeito a gente sabe que vai precisar ter um tweet aqui lá no front-end, né? Tweet, onde eu posto um texto, né? Então vou fazer um post para api/tweet e eu vou passar aqui text. Muito bem, né? Tem que criar o front-end mesmo, né? A text area para o cara escrever o tweet, o botão para enviar, tudo mais. A gente não fez isso no front-end, mas a gente sabe que precisa. E a API, bom, tá aí, né? Vou botar aqui um to-do. Tony burro. Esqueceu de fazer isso. Pronto, né? E depois a gente volta no front-end e faz, não tem problema. Então vai ser /pi/tweet com um dicionário text, né? O que o tweet vai retornar? Eu acho que tem que retornar nada, igual o follow e o unfollow. Então pronto, um data vazio. API/tweet, mesma coisa, vamos lá no urls.py, API tweet, views, tweet, copia pra cá, copia pra lá e blá blá blá.
vou pegar, em vez de pegar um parâmetro username, eu vou pegar um parâmetro text. Text. E eu vou chamar Twitter SVC, método tweet, username, text. Pronto, isso aqui vai criar um novo tweet, dado que eu implemente esse serviço aqui, def tweet user text. Também não vou passar nada aqui. E, finalmente, esse método aqui, assert tweets home, vou ter que implementar aqui também, né? Def, o que eu estou recebendo aqui? Um client e uma lista de textos que ele espera encontrar na lista de tweets, né? Então, um client e um expected tweets. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um client. Aqui é um get, né? Não é um post. Beleza? R igual client.get para onde? Para a API do get tweets, né? Do list tweets. Barra API barra list tweets. Sem passar username, porque é o da home. Então tá bom. Vamos lá. Pá. Sem passar nada. Pronto, não passei nada. E eu quero que seja 200. O resultado é uma lista, né? O resultado do list tweets, vamos ver na API mock. List tweets é uma lista de objetos como esse. De objetos que cada objeto tem um atributo text, que é o cara de onde a gente, em cima do qual a gente vai fazer o assert das coisas. Portanto, eu vou pegar tweets igual JSON loads de rcontent decode, ou seja, isso aqui eu espero que seja a lista dos tweets. Actual tweets, tweet texts, ou seja, os tweets reais, né, que eu obtive. Eu vou fazer um loopzinho em Python aqui, for the in tweets, e eu quero ter, como que é o nome do atributo que vem lá na API mock, que eu vou ter que colocar text, né? Text, e eu vou fazer assert equals actual tweet texts é igual a expected tweets, certo? Então, de novo, né? Esse objeto vai ser um dicionário Python que equivale ao correspondente Python de um dicionário desse jeito aqui, certo? Isso aqui é uma lista de tweets, onde cada tweet é um objeto como esse. Portanto, se eu fizer um loop nesses caras aqui, pegando tweet, cochete, text, né? Em JavaScript seria ponto .text, mas em Python a gente tem que falar cochete text. Esse loop aqui, pá, essa list comprehension, né? O resultado é uma lista de strings que tem só os textos dos tweets e não os objetos inteiros que esse cara aqui espera-se que ele retorne. Então, eu tenho uma lista de strings aqui, uma lista de strings que eu espero ter recebido aqui. Eu quero comparar essas duas listas de strings e ver que elas são iguais, né? Se eu rodar isso daqui, eu vou tomar um 404 na cara. Não tomei. Não tomei o 404 na cara porque justamente o list tweets está implementado já aqui no URL, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Mas isso aqui está errado, né? Eu deveria buscar no meu serviço de tweets aqui a lista de tweets para o usuário logado, inclusive. Né? Basicamente, então, vamos lá. Arranca isso daqui. Arranca não, deixa comentado isso aqui porque serve pra gente. Me serve essa estrutura aqui de saber os nomes dos parâmetros aqui, já está no jeito aqui. De qualquer jeito, eu vou pegar e vou dizer que tweets é igual a Twitter sc.list tweets, né? Se lembrando que eu posso receber um username aqui, mas eu não vou me importar com isso agora porque eu sei que eu não estou passando. E depois eu incremento o teste, passo o username e melhoro.
Então, list tweets, ele vai ter que saber quem que é o usuário logado para ele buscar só os tweets relevantes para esse usuário. Então, request.user, e a gente precisa implementar este métodozinho lá no nosso serviço. Tá sobrando bastante coisa para a gente fazer aqui, que a gente vai fazer em outro vídeo. E eu vou retornar aqui um objeto. Pronto, vou simplesmente jogar isso aqui para lá. Jogar isso aqui para lá. E depois a gente vai precisar mexer com banco de dados e tudo mais para implementar esses métodos aqui no nosso serviço de tweets. Mas por enquanto deixa ele retornar essa lista maravilhosa de tweets hardcoded aí. E o nosso teste vai continuar quebrado, né? Então basicamente ele está falhando aqui, ó, nesse assert equals, né? Se a gente botar um breakpoint aqui, a gente vai ver exatamente o que está acontecendo. Não, mentira. Nesse assert? Não é no follow, é no... É nesse? Ah, nesse breakpoint aqui. Já tinha um breakpoint no outro. Pronto. Então a gente vê aqui as variáveis actual tweet texts, né? Tem esse aqui, a tendência dos corpos, quando nenhuma força, tal. Só tem um. E expected tweets é uma lista vazia, né? Porque ele está chamando aqui que os descartes não devem ver nenhum tweet, né? Então falhou nessa condição, porque o nosso serviço de tweets aqui está uma meleca, né? A gente tem que implementar tudo isso aqui, para isso a gente precisa criar novos modelos para salvar essas coisas no banco de dados e a gente implementar isso daqui. Mas basicamente deu para entender já que a gente está começando a criar uma arquitetura em camadas, né? Onde você tem uma camada das views aqui do Django que lida com os requests do browser de maneira direta. Deixa eu tirar isso aqui daqui desse list tweets, não é pra, mas está mais aqui, pronto, né? Esses caras aqui, eles lidam com os requests que vêm do browser diretamente, eles delegam o trabalho para um serviço que eu estou colocando aqui dentro de Core, Service, Twitter, SVC, e é esse cara que tem realmente as nossas regras de negócio, que a gente nem começou a implementar, mas já tem a arquitetura da web aqui praticamente pronta, né? Tem inclusive os métodos aqui protegidos para quem está logado. Esse cara daqui vai poder ser chamado por quem não está logado, não tem problema, né? No caso, esse cara aqui vai ser um usuário que não vai estar autenticado, mas não tem problema, né? E a gente fica faltando implementar esses métodos aqui, e para isso a gente vai precisar criar os modelos no banco de dados para salvar esses tweets todos e os relacionamentos de quem segue quem e tudo mais. Então, como esse vídeo já ficou para lá de grande, a gente vai deixar esse assunto para o próximo vídeo. Eu cansei. E você? Bom, mas assim, não tá difícil, né? É muito, mais repetitivo do que difícil. Certo? É isso. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Um beijão e até o próximo vídeo.